Quanto mais você tenta controlar a tua mente, pior ela fica. Por um único motivo: quanto mais você dá atenção para os teus pensamentos negativos, para os teus medos, para as tuas dúvidas, isso vai crescendo cada vez mais na tua mente, porque tudo aquilo que a gente foca expande, seja algo positivo ou seja algo negativo. Só que, claro, a nossa tendência é focar mais no negativo por uma questão de instinto, né? De sobrevivência. Então é muito mais fácil a gente se prender nos medos, na ansiedade, porque é uma forma da gente, entre aspas, sobreviver no mundo igual era lá antigamente, porque o nosso cérebro, o mundo mudou, mas o cérebro humano ainda tem alguns padrões desde aquela época primitiva. Então, na época primitiva, o nosso instinto era principalmente sobreviver. Então, qualquer coisinha que fugia ali do eixo, o nosso cérebro, a nossa amígdala já ativava, o nosso sistema nervoso já disparava ali aquela percepção, né, de luta ou fuga. Então o teu corpo já travava, você ficava mais ansioso, adrenalina, porque literalmente você ia entrar em combate com um tigre ou um urso, por exemplo. Só que hoje em dia, a gente ainda, né, algumas pessoas, inclusive eu no passado, tem muito esses gatilhos muito forte ainda. Então qualquer coisinha que foge ali do controle, o nosso corpo já tem aquela tendência de travar, de ficar ansioso, de ficar com medo. Só que aí é que tá o grande problema, né, que eu descobri, porque eu fazia muito isso no passado. Eu tentava controlar a situação, controlar o mundo, porque na minha cabeça, se eu controlasse, né, entre aspas, controlasse o mundo, eu estaria seguro, igual antigamente, né? Então antigamente, se eu tivesse seguro, eu iria sobreviver por mais tempo, então estava tudo certo. Hoje em dia, claro, ainda tem essa questão da sobrevivência, todo mundo quer, entre aspas, sobreviver, mas a gente hoje em dia não tem mais tantas ameaças a todo momento, tipo, por exemplo, agora, não tá acontecendo nada. Só que às vezes a gente tá em casa, em teoria a gente tá seguro, só que a mente fica lá criando problemas imaginários, problemas futuros, ou até mesmo problemas que nem existem, ou remoendo o passado. Então, porque no fundo, a tentativa de controle é porque a nossa mente, no fundo, quer se sentir segura. Só que qual que é o nosso primeiro instinto básico para buscar segurança? Seria controlar tudo. Só que é impossível, porque a vida e o ser humano em si, a gente tem muitas variáveis, a vida tem muitas variáveis. Quem nunca já passou por uma situação que você já se planejou tudo ali, quadrado por quadrado, certinho, perfeito, o plano estava perfeito, chegou na hora H, tudo foi por água abaixo, ou aconteceu de uma forma totalmente diferente, ou às vezes até melhor do que você pôde conceber na tua cabeça. Então, essa tentativa de controle, na verdade, é uma ilusão e isso deixa você mais ansioso e pior fica a tua mente, porque você não joga solto no mundo, você não fica leve, você fica o tempo inteiro tenso e solto, porque é impossível controlar o mundo, controlar a mente. Então, a grande sacada que eu fiz para mudar a minha vida, porque eu tinha esse padrão, né, de tentar controlar tudo, porque era uma forma de eu me sentir seguro, só que é uma ilusão, porque muitas vezes eu tentei controlar tudo e só me ferrei ou aconteceu de uma forma totalmente diferente. Então é uma perda de tempo. Só que essa perda de tempo de controle acaba te deixando mais ansioso, taquicardia, pensamento ruminativo, negatividade, aquela coisa que você já conhece. Então a melhor forma de você parar de controlar é saber lidar com o caos, é saber lidar com a incerteza, porque a vida é uma incerteza, por mais que você planeje, e é importante ter um mínimo ali de planejamento, mas a vida no fundo é uma incerteza. Até o universo, muitas das vezes, gosta de brincar com a gente. Então a gente lá planeja, fica pensando em um monte de probabilidade, chega na hora H, mas literalmente totalmente diferente do que a gente planejou. E claro, assim, não tô negando a importância de se planejar o mínimo, é importante, mas às vezes você tem que se planejar o mínimo e saber lidar com a incerteza e principalmente saber que se der errado, ou se tudo der errado, você vai sair dessa, você tem as habilidades, as ferramentas emocionais ou ferramentas técnicas para superar isso. Porque aquela confiança não é você saber controlar tudo e estar num ambiente 100% seguro a todo momento, não. A confiança é construída quando você arrisca, você lida com a incerteza e sabe que se der errado, você vai conseguir dar um jeito de resolver. E aí você fica muito mais leve, porque você não tenta controlar tudo, todas as probabilidades, não. Você vai, você deixa o mundo agir, você deixa o universo agir, e você sabe que se acontecer alguma coisa, você sabe resolver. E como que você resolve? Adquirindo habilidades, seja as habilidades técnicas, emocionais, de comunicação, você se vira, você dá um jeito.
Porque tu achava: "Não, se pra eu ser confiante, tudo tem que dar certo, tudo que tem que dar 100% certo do jeito que eu planejei e eu não posso sofrer nenhum dano". E aí essa é a mentalidade é muito ruim, porque é impossível. Então você fica em uma neura que assim: "Ah, beleza, eu só vou ser confiante se eu controlar tudo", mas como é impossível controlar o mundo e suas variáveis, logo eu nunca vou ser confiante, então você fica nessa tensão. Então é muito melhor você simplesmente estar lá no mundo, estar lá no caos, estar lá no meio da chuva e se molhar. E saber que se você se molhar, você vai saber lidar com isso, você vai saber se enxugar, você vai saber ficar seco novamente. Então, essa é uma grande questão que tem me ajudado muito, porque essa tentativa de controle nada mais é do que um medo, né? Uma falta de segurança, um medo de sofrer algum dano. Por isso que as artes marciais é muito importante. Eu cheguei a fazer 2 anos de jiu-jitsu e quero voltar, inclusive, porque ali realmente você tá lutando, você tá sujeito a sofrer um dano. Mas conforme você vai ali, né, lutando e sofrendo dano, perdendo, o teu cérebro vai acostumando que beleza, você sofreu um dano, mas você sobreviveu, você melhorou nos próximos treinos, nas próximas lutas, então isso começa a deixar o teu cérebro cada vez mais confiante, que não é que você vai ganhar todas ou nunca vai sofrer um dano, não, você vai ganhar umas, vai perder outras, mas quando você perde, você sabe como lidar, você sabe como resolver na próxima luta, então é muito mais um senso de capacidade de resolver os problemas do que evitar e tentar que nenhum problema aconteça, porque aí você vai surtar como já aconteceu comigo, essa tentativa de controlar tudo, e claro, no começo é difícil porque viver a vida já é um risco, né, então a gente fica pensando em mil probabilidades negativas do que pode acontecer e chega lá na hora pode até acontecer algo negativo, mas geralmente não é nada do que você tinha pensado, porque essa é a vida, esse é o legal da vida. Então não tente controlar tudo, todas as probabilidades, se vai dar certo ou se vai dar errado, tenha um mínimo de planejamento, mas se jogue, tente, porque conforme você vai errando, você vai aprendendo, conforme você vai sofrendo dano, dano que eu diga, deu uma coisinha errada ali, você vai saber resolver e quando você resolve, é aí que você vai construindo confiança até para as outras áreas. Então no teu trabalho, ao invés de você tentar evitar que qualquer problema aconteça, claro que você faz o que está ao teu alcance, mas problemas vão acontecer. E a partir do momento que você tem habilidades emocionais e técnicas para resolver, você vai criando cada vez mais confiança. Você resolveu um problema, opa, você ganhou mais um ponto. Então no próximo problema, você já vai ter essa memória gravada no teu cérebro que, pô, beleza, esse problema aqui tá mais difícil, mas eu já resolvi problemas anteriores, então eu tenho capacidade para resolver esse problema. É muito mais o senso de capacidade do que o senso de controlar tudo, porque você não vai controlar tudo. Até porque se você tentar controlar o mundo, ele vai escorrer pelas suas mãos, porque é impossível e você realmente vai pirar a cabeça, porque o nosso cérebro não aguenta tanta coisa, tanta negatividade e principalmente criar problemas imaginários e tentar resolver eles. Porque quando você vai criando problemas imaginários que não existem, você, por mais que você tente resolver, entre aspas, eles mentalmente, você nunca vai resolver porque ele não existe. Só que pro teu cérebro, ele não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. Então, se você criar um problema imaginário que não existe, você não vai conseguir resolver e aquele programa, igual o computador, vai ficar rodando ali o tempo inteiro. E isso vai te cansando, vai trazendo mais ansiedade, porque é um acúmulo. Então, isso é um desafio até para mim, para trazer essa presença, para realmente adquirir habilidades, porque quando der algum problema, quando der alguma coisa na minha vida, eu sei resolver, eu sei passar por cima, eu sei lidar com isso da melhor maneira possível. Então você não tenta controlar a situação, você deixa a vida rolar, você joga o dado na mesa, joga as cartas na mesa e deixa rolar. Se der algum problema, você sabe resolver. E se você acertar, ótimo, vai para a próxima. Por isso vai te deixando muito mais leve e muito mais confiante. Então não é confiança de controlar tudo, de acertar sempre, de ser validado sempre pelos outros. Não, é deixar rolar e se acontecer algo, você sabe resolver. E claro que para isso você tem que ter ali um mínimo de planejamento, um mínimo de conhecimento, de clareza, de capacidade, técnica, emocional, enfim, adquirir habilidades do que ter a garantia de que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar do jeitinho que você quer, ali todas as coisinhas, né, sabe, certinha, isso vai te travar e realmente porque o nosso cérebro não aguenta. Então, joga solto no mundo, vai pra cima, cria ferramentas e se algo der errado, você tem aquela confiança que você vai saber resolver, porque uma hora vai dar errado, por mais que você planeje ali o plano perfeito, o plano ideal, o plano secreto, uma hora alguma coisinha vai sair do lugar e ao invés de você pirar, não, você fala, opa, beleza, deu errado, mas eu tenho ferramentas, eu tenho confiança para resolver isso, até porque no passado eu já fiz outras coisas que deram errado e eu resolvi. E a nossa mente é muito boa de gravar coisas, tanto positivas, tanto negativas. Então, foque em resolver as coisas, porque isso você vai gravando cada vez mais memórias positivas e vai criando o teu senso de capacidade. E não, o mundo não existe nada no mundo que é 100% garantido. Na verdade, a única coisa que é 100% garantida, né, é a morte.
mas de resto não tem nada garantido. Então, não busque garantia, 100% de garantia, não. Tem coisas que têm maior probabilidade de acontecer, mas mesmo assim não é 100% de garantia. Então é muito melhor você jogar solto no mundo e leve, mas tendo a capacidade e ir se capacitando para saber resolver as coisas do mundo, do que você tentar controlar que os problemas não venham e não aconteçam, porque a gente é ser humano, então sempre vai ter um problema, por mais perfeito, e por mais que o teu plano seja perfeito, vai acontecer, mas é aí que a gente diferencia quem tá no jogo mesmo e quem não tá, que é a capacidade de saber resolver problemas e saber passar por situações, porque isso acontece com literalmente todo mundo, em menor ou média ou grande escala, mas acontece com todo mundo. Então isso tem me ajudado muito a eu parar de querer controlar minha mente, controlar os pensamentos, porque a gente vai pensar negativo, a gente sempre, todo ser humano tem pensamentos, mas quanto mais atenção você der para pensamentos negativos, maior ele vai ficar na tua mente, mais difícil vai ser você não tirar eles, mas amenizar eles. Por isso que a meditação é importante, deixar fluir os pensamentos é importante, estar agindo no mundo é importante, porque quanto mais você cria essa casca, esse repertório de mental mesmo, né, de conhecimentos mentais, de gestão emocional ou conhecimentos técnicos de vida, habilidades, você vai ficando cada vez mais seguros. Então não é que as dificuldades, o medo, a ansiedade vão desaparecer, não, eles sempre vão estar ali. Mas conforme você vai criando esse repertório e vai amadurecendo na vida, você vai saber lidar melhor com eles e eles vão diminuir cada vez mais. E claro que toda hora vai aparecer algum outro problema mais complexo, mas conforme você vai criando essa casca, esse repertório comportamental e até mental, de resolver problemas, de resolver situações que fogem do teu controle, mais leve você vai ficar na tua vida, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, tamo junto!